Você sabia que existe uma única empresa controlada pelos bancos que possui praticamente todas as ações de todas as empresas do mercado? Essa empresa secreta, da qual você provavelmente nunca ouviu falar, controla impressionantes 87,1 trilhões de dólares em ações. E para deixar tudo ainda mais assustador, ela foi fundada pela CIA. Também falaremos sobre uma nova operação de chantagem israelense envolvendo o Vaticano, Peter Thiel, Palantir e nosso futuro tecnocrático, onde o Big Brother está sempre observando. Bem-vinda de volta, Candice! Tudo bem. Nossa primeira história de hoje é alucinante e instrutiva. Ela nos dá uma visão de como a CIA recruta pessoas, financia secretamente braços inteiros do nosso governo e molda o mundo. Por trás da cortina. Vamos conhecer um dos fundadores da USAID e passar um tempo na antiga NSA, mas não aquela NSA, e sim uma agência de inteligência diferente ligada à NSA. Mas, no fim das contas, essa história é sobre a empresa de 100 trilhões de dólares e como a CIA pode secretamente possuir e controlar todo o mercado de ações. E digo isso mais ou menos literalmente. A CIA pode realmente ser dona de praticamente todas as ações do mercado, incluindo todas as cotas das suas contas de aposentadoria e investimento. Esta é a história da Depository Trust and Clearing Operation. Tudo começa com William Dancer, que nasceu em 1929, no início da Grande Depressão, em Rochester, Pensilvânia, filho de 2 cristãos de classe média. Não encontrei em suas biografias ou entrevistas um relato dele sobre o quanto aqueles tempos foram difíceis para sua família. E provavelmente foram tempos difíceis, mas, lendo nas entrelinhas, parece que eles se saíram bem na classe média. Na faculdade, ele participou do primeiro congresso da Associação Nacional de Estudantes do Ypsilanti. A NSA, sigla em inglês para National Student Association. Com o passar dos anos, ele se envolveu cada vez mais com a NSA, até ser eleito o 5º presidente da associação em 1951. Agora, se você nunca ouviu falar da National Student Association, ela era uma famosa fachada da CIA, ou seja, a CIA a financiava e fez isso durante todas as décadas de 1950 e 1960. Seu objetivo era infiltrar, espionar e influenciar os crescentes movimentos estudantis da era anti-guerra. Na época, os Estados Unidos, o governo estava profundamente preocupado com a influência soviética e comunista infiltrando-se na América por meio de nossa juventude e universidades. E embora esse medo não fosse totalmente infundado, ele gerou poucos ou nenhum resultado tangível. Pelo menos, não em relação ao objetivo declarado de erradicar a infiltração comunista e soviética. Eles foram muito eficientes em criar programas secretos para espionar ilegalmente os americanos, com operações como Mockingbird, Chaos, COINTELPRO, Minaret, Shamrock, só para citar algumas. Isso incluía desde ler a correspondência das pessoas e cooptar a imprensa até tentar convencer Martin Luther King Jr. a cometer suicídio. História maluca. Se você nunca ouviu falar, procure a carta que enviaram a ele tentando convencê-lo a tirar a própria vida. Ela está disponível publicamente e até mesmo na página da Wikipedia sobre o COINTELPRO. Tecnicamente, era um programa do FBI, mas estamos nos distraindo, então voltando ao Dancer. Depois de viajar o mundo para a NSA e provavelmente servir como um agente involuntário da CIA por vários anos, eles finalmente se revelaram para ele e disseram que estavam financiando toda a organização desde o início e que continuariam a fazê-lo. Tudo isso estava ótimo para Dancer, que depois se alistou nas Forças Armadas e foi imediatamente recrutado pela CIA, onde serviu por um total de 5 anos antes de sair. E, obviamente, uma vez que ele saiu da CIA, ele parou de trabalhar para eles. Com certeza, nunca mais trabalhou para eles. Porque então ele se tornou o assistente especial do primeiro chefe da USAID. Sim, aquela que recentemente foi pega de calças curtas enviando camisinhas e vibradores para Uganda, ou seja lá o que for. Agora, todo esse escândalo do Doge da USAID foi bem suspeito e pareceu muito uma jogada de marketing. Mas uma coisa que é praticamente indiscutível é que a USAID há muito tempo é uma fachada de agência de inteligência criada para lavar dinheiro do governo ao redor do mundo e financiar programas secretos no exterior. Dancer então se tornou o assistente especial do ZEUA.
coordenador da Aliança para o Progresso, que era outra organização no estilo da USAID que Kennedy havia criado antes de sua morte. Este é um trecho do registro do Congresso de 1965, agora disponível na sala de leitura online da CIA. E diz, abre aspas, a Aliança para o Progresso foi criada não para suprimir a demanda por mudanças, mas para ajudá-la e direcioná-la por certos caminhos. Ou seja, a mensagem que o Departamento de Dancer e a Agência Central de Inteligência ainda não entenderam. A Aliança para o Progresso tem como objetivo mudar o status quo na América Latina. Estamos investindo US$ 1 bilhão por ano, entre recursos públicos e privados, nesse empreendimento. No entanto, o Departamento de Dancer e a CIA gastam milhões a mais tentando neutralizar a aliança e impedir seus objetivos. Então, lendo nas entrelinhas, isso soa um pouco como o nosso amigo Jack Kennedy em uma guerra secreta com uma CIA fora de controle, iniciando suas próprias operações no estilo de inteligência para remodelar a América Latina à sua própria imagem. Agora, aposto que há pessoas na audiência que sabem mais sobre a Aliança para o Progresso do que eu e que podem compartilhar esse conhecimento conosco nos comentários, então, por favor, façam isso. Mas, de qualquer forma, após o assassinato de Kennedy e as mudanças na visão de mundo e nas prioridades de Dancer, ele voltou para casa e entrou no setor bancário, determinado a mudar as coisas aqui nos Estados Unidos. E ele tinha alguns amigos notáveis e influentes, como Eugene Black e o governador Mellon. Rockefeller, que nomeou Dancer em 1970 para sucedê-lo como superintendente de bancos do estado de Nova York. Nesse cargo, ele se tornou o principal regulador dos bancos e dos mercados financeiros de Nova York. Esse é um cargo com o qual os bancos e instituições financeiras sempre cultivaram uma relação próxima por motivos óbvios, embora tecnicamente ele seja o policial que deveria mantê-los na linha. E durante esse período, o sistema financeiro estava em turbulência. Esta é uma citação de um artigo sobre aquela época na história do sistema financeiro. Nos dias anteriores à negociação computadorizada e a um sistema centralizado de entrega eletrônica de ações, a rua dependia de mensageiros encarregados de subir e descer a Wall Street para entregar certificados de ações em papel à mão. Em 1968, o volume diário de negociações atingiu 12 milhões de ações por dia. A enorme quantidade de certificados de ações e outros papéis sobrecarregou muitos escritórios de retaguarda de Wall Street, os grupos que trabalhavam nos bastidores para liquidar e compensar as negociações. Essa é uma foto de um cara literalmente varrendo recibos de ações do chão da Bolsa de Valores após um dia de negociações. 12 milhões de ações negociadas por dia é algo absurdo. Todas essas ações são anotadas em pedaços de papel e negociadas manualmente pelos corretores no piso da Bolsa de Valores. Mas, frequentemente, com tanto volume de negociações, muitas dessas ações não eram entregues no prazo, ou sequer eram entregues. E essas falhas de entrega mencionadas nesse artigo acabaram se tornando uma característica do mercado, não um defeito, porque é extremamente conveniente para as instituições financeiras que controlam os mercados poder dizer: ops, não entregamos aquela ação que você comprou, mas não se preocupe, vamos garantir que você a receba algum dia. Esse seria um princípio fundamental que levou ao e perdura desde o short squeeze da GameStop em 2021. Mas, de qualquer forma, o mercado estava crescendo rapidamente e o volume de negociações estava ficando tão fora de controle que eles criaram um comitê chamado BASIC para estudar o problema e propor uma solução. A solução que eles encontraram foi colocar todas as ações em um sistema computadorizado e, ao invés de negociar as ações reais, você deixaria todas as ações reais em um só lugar e negociaria apenas notas digitais que diziam que você era o proprietário delas. Por algum motivo, eles incluíram nessa mudança que você não seria realmente o proprietário das ações, você teria apenas o que é chamado de propriedade beneficiária. Elas seriam, na verdade, de propriedade de uma única corporação central, que manteria todas elas seguras para você. E você apenas negociaria seu dinheirinho de faz de conta por aí. Muito parecido com o dinheiro fiduciário, se você já entrou na toca do coelho de que o dinheiro não é real. Então, William Dancer esteve intimamente envolvido na fundação dessa nova corporação. E depois ele se tornou seu primeiro presidente e CEO. E assim nasceu a Depository Trust Company, a DTC. Eles fizeram questão de colocar a palavra trust, confiança, no nome, caso você estivesse confuso e achasse que não poderia confiar em todos esses banqueiros.
para mostrar que estavam no caminho certo, sem nenhuma pista do contrário. Ela seria regulada pela SEC e pelo Federal Reserve porque tiveram a brilhante ideia de torná-la uma corporação privada em vez de uma agência governamental. Não consigo imaginar por quê. Dancer acabou atuando como presidente e CEO por 22 anos. Quando ele se aposentou em 1994, o DTC detinha 7 trilhões e 700 bilhões de dólares em títulos, ou seja, as ações do estoque, e similares. Mas hoje, em seu site, a DTC diz que tem a custódia de mais de 1,4 milhão de emissões de títulos ativos, avaliadas em um total de 87,1 trilhões de dólares americanos. E eles simplesmente dizem isso ali, abertamente. No relatório anual mais recente, eles publicaram alguns números insanos. Em 2024, eles processaram 3,8 quatrilhões de dólares em valores mobiliários. Em média, todos os dias do ano passado, eles processaram 2,2 trilhões de dólares em negociações, todos os dias. Esses são números que a mente humana realmente não consegue nem processar. Então, para nos ajudar, quero recorrer a um dos meus visuais favoritos de todos os tempos. Um salve para Demonocracy.info. Não sei sobre o nome, mas isso foi publicado há anos e vive de graça na minha cabeça até hoje, porque é difícil entender números tão grandes e visualizar assim realmente ajuda. Então, para começar, todos nós sabemos como é uma nota de 100 dólares, certo? Se você empilhar um pequeno montinho delas, você tem 10 mil dólares. Pilha muito pequena. Você faz um palete inteiro deles e tem 100 milhões de dólares americanos. Notas sólidas de 100 dólares americanos. De parede a parede, de baixo para cima. Coloque 10 desses paletes juntos e você terá 1 bilhão de dólares. Ok? Então estamos contando. Se você quer visualizar 1 trilhão de dólares, o caminhão ali embaixo é só para dar uma ideia da escala. Você pode ver a pessoa ao lado do palete, ao lado do quadrado de paletes, ao lado do caminhão. E então, quando você afasta o zoom e olha para a torre inteira à esquerda, de baixo para cima, o arranha-céu inteiro está cheio de notas de 100 dólares americanos, de parede a parede, de ponta a ponta, de baixo para cima. Isso é quanto dinheiro equivale a 1 trilhão de dólares americanos. Ok? A torre tem 141 metros de altura, aproximadamente 43 andares e cerca de 12 metros de lado. Isso é muito dinheiro. Então, para contextualizar esse número que a DTC está apresentando, todos os dias a DTC negocia o equivalente a 2 arranha-céus de notas de 100 dólares sólidos, todos os dias. Só quero que você acompanhe para conseguir visualizar o quão grande isso vai ficar. Porque essas são torres empilhadas duplamente, 2 vezes mais altas do que as que você viu no último gráfico. Repare no palete e na pessoa em cada imagem. A pessoa é praticamente pequena demais para ser vista. Certo, estes aqui são pilhas quádruplas. Repare na pequena estátua da Liberdade lá no final da fileira. Talvez você mal consiga ver o pequeno ponto que é o palete com 100 milhões de dólares em cima. Todas essas torres são sólidas, de parede a parede, do chão ao topo, todas de notas de 100 dólares. É assim que um quatrilhão de dólares se parece. Então, no ano passado, a DTC processou 3,8 quatrilhões de dólares em negociações. Tipo quando seu primo folgado comprou ações de maconha, é esse tipo de negociação de que estamos falando. Mas isso significa que você multiplica todo esse gráfico por 3,8 vezes. E é essa a quantidade de dinheiro que está mudando de mãos na DTC. E tudo isso está sendo processado e supervisionado por uma única empresa de que ninguém ouviu falar, que foi fundada por um agente da CIA. Nesse relatório anual, eles também mencionaram que estão sentados em cima de 72 trilhões de dólares em títulos lastreados em hipotecas. Sabe, aquelas coisas que causaram o colapso financeiro global em 2008, quando todo mundo se empolgou demais, tirando o máximo proveito da torneira de dinheiro fácil e depois fugindo com enormes resgates pagos pelos contribuintes para bancar seus próprios bônus? Pois é, então dá para dizer com segurança que essa corporação da qual você nunca ouviu falar é absurdamente importante e absurdamente poderosa. E ela foi fundada por um agente da CIA em colaboração com todas as maiores instituições financeiras dos Estados Unidos. Até hoje, ela ainda é comandada pelo mesmo grupo.
Quando você olha para o conselho de administração, praticamente todas as grandes instituições financeiras estão representadas. E deixa eu explicar o que você está vendo aqui. Essas são anotações pessoais minhas. O que eu faço é simplesmente procurar o conselho de administração e ler as biografias deles no site oficial. E eles mencionam porque querem se gabar disso todo o histórico profissional deles. E então eu saio e pego pequenos gráficos de onde eles trabalharam, só para que possamos visualizar os tipos de relacionamentos que esses membros do conselho têm, atuais e passados, em seus currículos. Certo? E quando você olha para o conselho de diretores, você vê todas as maiores instituições financeiras e a maioria dos reguladores, como o FDIC e o FINRA, mas também a SEC, Alex Fintech Solutions, Davis Polk. A lista continua com nomes como JP Morgan, Citadel Securities, Goldman Sachs, Citadel TD. Falamos sobre o BCG na semana passada. E você poderia simplesmente ficar pensando nisso por dias e dias e dias. E eu fiz. Virtude é um grande nome. A SBC, grande nome. BNY Mellon. Temos até as empresas petrolíferas aqui. Mas há algumas coisas que quero destacar. CIFMA SIFMA. É uma organização de lobby que faz lobby em nome de todos esses caras. A OCC e a CFTC são ambas agências reguladoras. Ok? Só estou mostrando tudo isso para deixar claro que este é um clube grande e você não faz parte dele. Mas todos eles são bons amigos dos reguladores que deveriam garantir que não haja nada de errado acontecendo em nossos mercados de ações. Claro, quando você vai olhar o conselho de diretores de um lugar como a FINRA, a autoridade reguladora da indústria financeira, o conselho deles tem veteranos da Vanguard e da Morgan State. Mas, novamente, eles são o que se chama de agência autorreguladora. E quando você começa a investigar como o nosso sistema financeiro realmente funciona, é completamente insano o quanto dele é composto por organizações autorreguladoras. Ou seja, tenho certeza de que esses banqueiros e financistas vão se policiar e garantir que ninguém quebre nenhuma lei. Afinal de contas, por que um banqueiro quebraria uma lei? É só olhar para Gary Gensler, o presidente da SEC nos últimos 4 anos. Ele trabalhou no Goldman Sachs por 18 anos. Cada porta em Wall Street é uma porta giratória. E eles não escondem isso. Eles se gabam de toda a experiência financeira que esses capachos têm. Outro ótimo exemplo de um conflito absurdo aconteceu em 2021, quando o pessoal da GameStop percebeu que o chefe global de operações da Citadel Securities faz parte do conselho da DTC, a empresa que deveria supervisionar todas as ações do mercado. Agora, isso é um pouco técnico, mas como a DTC é responsável por emitir as ações de todo mundo, teoricamente não é um trabalho tão complicado assim. Mas então, quando todo mundo percebeu que os números públicos mostravam que mais do que o dobro do número de ações existentes havia sido emprestado para a venda a descoberto, ou seja, vender algo que você na verdade não possui, os alarmes começaram a soar. Como isso é sequer remotamente possível? Bem rapidamente, todo mundo percebeu que ninguém é realmente dono de nenhuma ação. Na verdade, todos nós somos o que se chama de proprietários beneficiários. E isso significa que a gente pode brincar de faz de conta com o nosso dinheirinho de banco imobiliário e tudo funciona bem. Mas se isso der errado algum dia, na realidade você não é o dono. Quem é dono é a DTC. E no mundo do mercado de ações, essas definições importam. E então, os malucos da internet encontraram essa brecha obscura e insana que permite, legalmente, que qualquer um retire suas ações da custódia da DTC e as registre diretamente em seu próprio nome, com o agente de transferência da GameStop. É tudo meio nerd e um pouco confuso, mas em cerca de 1 ano e meio, sim, eu tenho orgulho de fazer parte dessa estatística. Tiramos cerca de 1/3 das ações da empresa do mercado público e guardamos todas elas para que não pudessem ser usadas nesse sistema corrupto e manipulador. As pessoas até começaram a fazer gráficos de foguetes e a contar quanto da empresa já tinha sido retirado do mercado. E as pessoas estavam criando várias formas de acompanhar isso para cruzar as informações entre si. E foi todo um acontecimento, mas foi algo realmente importante.
Os investidores da GameStop perceberam que todas essas coisas obscuras acontecendo, como naked short selling, swaps e falhas de entrega, fraude demais para explicar agora, tudo isso apontava para a DTC, as gigantes instituições financeiras que, em sua maioria, compõem o conselho dela, e os reguladores que estão dormindo no volante, também presentes no conselho. A ligação está vindo de dentro da casa, mas eles não conseguem ouvir o telefone, por causa do barulho das suas impressoras de dinheiro. Ah, sim, e todo esse sistema centralizado foi criado por um agente da CIA, que também foi fundamental na fundação da USAID. Que coincidência estranha. A seguir, vamos a um escândalo de chantagem israelense maluco, sobre o qual pouquíssimas pessoas estão falando. Mas antes, falemos um pouco sobre nossos patrocinadores. Temos guerras comerciais, inflação, caos global e uma dívida nacional disparando. Não é de se admirar que o ouro continue batendo recordes históricos. Com tudo o que está acontecendo no mundo, milhares de pessoas estão diversificando suas economias com ouro e prata, e elas estão recorrendo ao meu parceiro de ouro, que é a Goldco. Neste momento, a Goldco está oferecendo para você um kit gratuito de ouro e prata 2025. Além disso, você pode receber prata ilimitada se qualificar. Descubra como você pode ajudar a diversificar suas economias sem impostos ou penalidades. Visite Candice ou ligue para 855-222-GOLD. Rapidinho, deixa eu te contar sobre a Cozy Earth. O Dia dos Pais sempre chega de surpresa e todo ano nos perguntamos: como agradecer ao cara que te ensinou a andar de bicicleta, a consertar o pneu furado, ou que sentou em silêncio ao seu lado quando a vida ficou pesada demais? Este ano, se você quer retribuir ao pai ou figura paterna da sua vida, não dê apenas um presente, dê conforto com meus amigos da Cozy Earth. A Cozy Earth faz roupas de ficar em casa e lençóis incrivelmente macios. Estou falando de conforto em nível de luxo, feito de bambu de viscose premium que te mantém fresco, aconchegado e relaxado. Então, seja seu pai um cochilador, um cara do café de domingo de manhã, ou apenas alguém que merece um cuidado extra, a Cozy Earth oferece conforto que dura. E neste Dia dos Pais ele merece isso. Acesse cozy/Candice e use o código Candice para até 40% de desconto em toda a linha masculina. É cozy/Candice, código Candice. Para os pais que trabalham duro das 9 às 5 e merecem o melhor das 5 às 9. Enfim, no final do ano passado, um escândalo estourou na Itália com manchetes bem sensacionalistas. Vaticano e Israel implicados em escândalo de hackeamento na Itália revelam arquivos vazados. As manchetes eram o sonho molhado de todo teórico da conspiração. Mas, neste caso, não eram apenas manchetes sensacionalistas. A história ficava ainda mais profunda à medida que mais reportagens surgiam. Tudo girava em torno de uma empresa de inteligência italiana chamada Equalize, que era oficialmente associada ao governo italiano e por isso tinha acesso legítimo a pelo menos alguns dos bancos de dados do governo italiano. Acontece que eles estavam fazendo alguns trabalhos paralelos fora do escopo da missão deles. Aqui está a parte da cobertura sobre todo esse escândalo. As palavras, abre aspas, podem segurar instituições na mão, foram usadas. E isso é originalmente de uma publicação italiana traduzida para o inglês. E essa é uma tradução ruim do italiano para eles estão chantageando políticos e outros funcionários do governo. Os suspeitos frequentemente prometiam e se gabavam de que podiam intervir em investigações e processos, dando tons de Didi e Epstein. Acontece que as ferramentas de hacking que eles estavam usando eram um software chamado Graphite, desenvolvido por uma empresa israelense chamada Paragon. Os repórteres não puderam deixar de notar que jornalistas que haviam sido críticos a Israel e a forma como o governo lidava com o suposto antissemitismo estavam sendo alvo. A polícia italiana havia grampeado os escritórios desses hackers e gravado reuniões entre agentes de inteligência israelenses e os hackers, nas quais eles recebiam tarefas em troca de dinheiro. Uma dessas conversas envolvia discussões sobre um trabalho que supostamente seria para o Vaticano e que alegadamente incluía um pagamento de $1 milhão. A tecnologia de grafite da Paragon que eles estavam usando é uma ferramenta de hacking de zero clique, muito parecida com sua predecessora, Pegasus, o que significa que pode ser instalada no dispositivo de um alvo totalmente sem o seu conhecimento. Você não precisa clicar em nenhum link suspeito ou pop-up. Não há nenhuma notificação ou detecção, e os hackers podem acessar praticamente tudo no seu telefone ou laptop.
Mais notavelmente, ela é capaz de invadir aplicativos de mensagens criptografadas, como Telegram, Signal e WhatsApp. Isso irritou a Meta e Mark Zuckerberg, e eles chegaram a ameaçar processar a empresa, o que atraiu ainda mais atenção da mídia para o escândalo nos primeiros meses deste ano. Mas eu quero ampliar o olhar e observar um padrão aqui. Esse é o procedimento padrão de Israel, e eles vêm fazendo isso há algum tempo, pelo menos desde o início da década de 2010. Essa tem sido a política oficial deles: transferir operações de inteligência das agências governamentais para o setor privado, onde startups israelenses de tecnologia podem fazer o trabalho sujo do governo. E se forem pegos, há muito menos repercussão para o governo de Israel. Não importa o fato de que a Paragon, essa tecnologia que eles estavam usando para hackear todo mundo, foi fundada por Ehud Mark, o famoso amigo de Jeffrey Epstein e ex-chefe da inteligência militar israelense. Ele fez isso em parceria com outros 4 ex-oficiais da Unidade 8200, incluindo o ex-chefe da Unidade 8200, Ehud Schneerson. Sim, ambos se chamam Ehud. Então, a Unidade 8200 é a NSA de Israel, a divisão dos serviços de inteligência deles, que foca em hacking, cibersegurança e inteligência de sinais. E eles são conhecidos por serem um dos melhores do mundo. A 8200 é a maior unidade militar individual das Forças de Defesa de Israel, e seus ex-integrantes estão espalhados por todo o mundo da tecnologia, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, assim como em todo o mundo. Já em 2014, a exportação de produtos de cibersegurança de Israel ultrapassou 6 bilhões de dólares, superando pela primeira vez as exportações israelenses de outros equipamentos militares. Na época em que este artigo foi escrito, o pequeno Israel já detinha cerca de 10% de todo o mercado global de cibersegurança. Israel está no centro da corrida global por armas cibernéticas, não apenas porque os israelenses gostam de espionar as pessoas, mas porque eles têm uma população cativa, sem recursos governamentais ou legais, sobre a qual todos querem testar suas novas tecnologias de vigilância. O Financial Times segue mencionando uma carta aberta que foi publicada em 2014 em jornais israelenses e transmitida no canal 10. Nela, um grupo de 43 reservistas ativos e ex-membros da Unidade 8200 revelou o que eles disseram serem táticas coercitivas de espionagem, usadas contra palestinos inocentes, incluindo a coleta de informações constrangedoras de cunho sexual, financeiro e outros dados. Eles estão chantageando os palestinos. Você realmente não pode inventar uma coisa dessas. Israel controla todas as importações e exportações por terra e mar, frequentemente cortando eletricidade, água, comida e outros suprimentos do país. Sabe-se que eles intencionalmente permitem a entrada de menos calorias do que a população precisaria para sobreviver com padrões nutricionais básicos. Eles têm um sistema de justiça de 2 níveis, onde palestinos podem ser retirados de suas casas no meio da noite e trancados na prisão sem audiência por meses ou até anos. Eles fazem isso muito antes do dia 7 de outubro. Gaza é, de fato, um holocausto desde 7 de outubro, mas a Cisjordânia, de muitas maneiras, também era tão interessante para a indústria global de vigilância. Porque, embora os abusos de direitos humanos, a brutalidade e os assassinatos nem sempre sejam tão descarados lá, o pesadelo tecnocrático certamente é. A Cisjordânia tem milhares de câmeras instaladas por todo o seu território devastado, muitas das quais são fornecidas pela empresa chinesa que está na lista negra dos Starseer por ajudar o governo chinês a cometer genocídio contra a população muçulmana uigur. Na Cisjordânia, essas câmeras estão em cada esquina, veículo israelense, posto de controle e espalhadas por espaços públicos, e às vezes até privados. O objetivo explícito delas é o reconhecimento facial e a vigilância digital. A indústria de reconhecimento facial está em plena expansão, mais do que dobrando desde 2020. E muitas dessas tecnologias estão sendo desenvolvidas e testadas em palestinos na Cisjordânia, onde o governo israelense basicamente tem carta branca para fazer o que quiser. Eles têm um programa chamado Blue Wolf, porque você precisa soar descolado enquanto pratica o apartheid. O Blue Wolf é um banco de dados de toda a população palestina, com suas fotos, seus dados e um rastreamento abrangente de todos os seus movimentos em público. Alegadamente, eles ainda não têm drones com reconhecimento facial, alegadamente. Mas espere alguns meses e você verá robôs voadores vigiando constantemente cada movimento do povo palestino.
Há preocupações óbvias sobre a capacidade da IA de realizar reconhecimento facial com precisão em pessoas de pele escura, e há inúmeros exemplos ao redor do mundo de IA direcionando as autoridades a perseguirem a pessoa errada por causa disso. Tente procurar por gorilas no rolo da câmera do seu iPhone e veja o que acontece. Essa preocupação é frequentemente levantada no policiamento americano. Mas, para mim, essa é totalmente a conversa errada a se ter, porque implica que consentimos com essa tecnologia de vigilância em primeiro lugar. Jonathan Hempel disse, e cito, além disso, as tecnologias de reconhecimento facial aumentam o poder do Estado de identificar movimentos sociais e políticos, assim como os membros desses grupos. Se as autoridades tiverem permissão para escanear manifestações e, em seguida, identificar todos que participaram delas, isso terá o efeito de desencorajar as pessoas de protestar ou participar de qualquer forma de oposição ao regime, especialmente em regimes opressivos. Isso está chegando à América, pessoal. Na verdade, isso já está aqui e com certeza já está em Israel. Mas não está sendo usado apenas em manifestantes palestinos. Está sendo usado também em cidadãos israelenses. Protestos pedindo para que Bibi Netanyahu renuncie vêm acontecendo muito antes do dia 7 de outubro e voltaram com força total no último ano. É importante lembrar que nem todos os israelenses concordam com o que está acontecendo. Muitos só querem ver os reféns voltando para casa. Muitos querem ver o fim da guerra. Outros acham que Netanyahu não está sendo duro o suficiente em Gaza. Mas independentemente do motivo, se você está nas ruas de Israel protestando, Bibi supostamente queria implantar essas mesmas tecnologias de vigilância por reconhecimento facial em você. Recentemente, o chefe do Shin Bet, que é o Serviço de Inteligência Doméstica de Israel, anunciou que vai renunciar. E ele disse que o motivo foi porque Netanyahu supostamente pediu para ele espionar os manifestantes anti-governo. Em seu depoimento, ele disse que estava claro que, se houvesse uma crise constitucional, Netanyahu esperaria que ele obedecesse ao primeiro-ministro e não aos tribunais. Porque Netanyahu está no poder em Israel quase ininterruptamente desde 2009. Todos sempre afirmam que Israel é a única democracia no Oriente Médio, mas o Deep State está muito vivo e ativo por lá também, tanto quanto, ou até mais do que em qualquer outro lugar do mundo. E assim como aqui na América, esse Deep State, lá, também não hesita em prejudicar israelenses e mentir para o mundo para se manter no poder. Basta olhar para o que aconteceu em 7 de outubro para perceber isso. Foi noticiado depois dos fatos, na mídia israelense, que o governo acionou o protocolo Hannibal durante o ataque de 7 de outubro. Todos aqueles carros não ficaram destruídos daquele jeito pelas armas leves carregadas pelos combatentes do Hamas. Os soldados foram informados de que, abre aspas, nenhum veículo poderia retornar para Gaza vindo de dentro de Israel, por medo de que estivesse transportando pessoas sequestradas, o que, com o mínimo de lógica, significa que eles receberam ordens de matar quaisquer reféns israelenses nesses veículos antes que cruzassem a fronteira e se tornassem reféns. Sem contar que Israel sabia do ataque com bastante antecedência. Este artigo do Times of Israel diz que os principais comandantes das forças de defesa de Israel estavam cientes, nas horas, dias e meses que antecederam o devastador ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro no sul de Israel, de que o grupo terrorista palestino estava treinando intensamente para uma invasão em grande escala planejada. E o líder do Hamas chegou a dizer publicamente que esse era o seu plano. Mas o exército ainda assim não agiu e até desviou forças da frente de Gaza. E sim, apesar desses relatos sobre os preparativos do Hamas para o ataque, 2 companhias de tropas da Brigada de Comando das FDI que estavam estacionadas na fronteira de Gaza foram inexplicavelmente transferidas para a Cisjordânia apenas 2 dias antes do ataque. Quando o povo de Israel e o mundo começaram a fazer perguntas demais, as investigações sobre o que aconteceu em 7 de outubro foram encerradas porque, presumo eu, isso seria ruim para o apoio militar e a imagem pública de Israel. E tudo isso sem mencionar o fato de Netanyahu ter fortalecido o Hamas desde o início. Sempre há uma explicação de 2 gumes para essas tramas do Deep State. Por que precisamos financiar esse grupo terrorista hoje e como nunca poderíamos ter previsto o terrorismo de amanhã? E não confunda minha reportagem e minha posição em relação ao governo de Israel como apoio ao Hamas ou entusiasmo pela lei Sharia ou pelo mundo muçulmano também. Está tudo uma bagunça.
Por exemplo, você sabia que, em média, 45% dos casais casados no Oriente Médio Árabe hoje em dia são parentes? Geralmente primos de primeiro grau. No sul da Arábia Saudita, esse número chega a 55 a 70% dos casamentos sendo entre parentes consanguíneos. Já foram realizados inúmeros estudos sobre isso. Esta meta-análise do NIH colocou o Iraque perto do topo da lista, com uma média de 64,6% de casamentos consanguíneos em Al-Hamad. Eu não estou do lado de ninguém lá. Eu só quero parar de ver mulheres e crianças sendo mortas aos centenas e milhares em guerras sem sentido, por oligarcas e agendas do Estado Profundo. E, acima de tudo, quero parar de enviar nossos impostos para financiar isso. De acordo com a USAID, já enviamos quase 320 bilhões de dólares para Israel desde a sua fundação. Atualmente, desde 7 de outubro, nosso apoio às campanhas de bombardeio indiscriminado de Israel aumentou para novos patamares, com bilhões a mais sendo enviados aparentemente a cada poucos meses. Tudo isso enquanto a América desmorona internamente. Mas o Estado Profundo sempre faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. E esse genocídio serve para mais do que apenas um esquema de lavagem de dinheiro para a elite sionista globalista. Isso também é fundamental para os planos deles de fazer com que você não possua nada e seja feliz em breve. E nós vamos falar tudo sobre esses tecnocratas e o que eles planejaram para você. Mas antes, quero falar sobre o nosso patrocinador. Quero falar sobre a Beam. Você passa as noites se revirando na cama, dormindo mal e depois arrastando-se pelo dia seguinte só no cansaço? Se esse é o seu caso. Você precisa conhecer o Beam Dream Powder. A Beam foi fundada nos EYU e é administrada por pessoas que compartilham nossos valores, trabalho duro e integridade. É uma mistura saudável para a noite, repleta de ingredientes comprovados que melhoram o sono. O Dream é feito com uma combinação de ingredientes naturais: reishi, magnésio, L-teanina, apigenina e melatonina. Foi desenvolvido para te ajudar a adormecer, permanecer dormindo e acordar se sentindo incrível. E ao contrário de outros auxiliares do sono, não há aquela sensação de ressaca no dia seguinte, apenas um sono realmente reparador. Além disso, o Dream tem um sabor incrível. E ele se tornou parte não só da minha rotina noturna, mas também da rotina da minha equipe. É simples, fácil e eficaz. É o seguinte: a Beam está oferecendo aos meus ouvintes o desconto Patriot definitivo, de até 40% de desconto. Experimente o Dream Powder, o produto mais vendido, e ganhe até 40% de desconto por tempo limitado. Acesse shopbeam.com e use o código IAN na finalização da compra. Esse é o shopbeam.com. E use o código IAN para obter até 40% de desconto em sono. Melhor o ar. E agora voltando a comer os insetos e gostando. O cenário tecnocrático infernal que eles planejaram para você talvez seja melhor personificado por Peter Thiel e Palantir. Peter faz parte da apropriadamente chamada máfia do PayPal, junto com seu cofundador da Palantir, Joe Lonsdale. E Elon Musk é talvez o mais conhecido do grupo hoje, mas Peter Thiel não é menos poderoso e talvez muito mais perigoso enquanto se esgueira pelos bastidores em Washington. Teremos que dedicar outro dia para falar sobre o quão essencial ele se tornou para a ascensão e carreira do habitual trocador de nomes, J.D. Vance. Mas hoje, quero focar em como essas tecnologias de vigilância já estão aqui na América e como vocês já estão sendo vigiados, catalogados e preparados. Preparados para esse futuro orwelliano que eles planejaram. No momento, a Palantir está trabalhando com o ICE para usar seus recursos de reconhecimento biométrico e facial para rastrear e deportar imigrantes ilegais. Isso é ótimo. É sempre assim que eles começam. Primeiro, mire no grupo que a maioria de nós já quer eliminar. Quem, exceto os malucos da extrema esquerda, se oporia a isso? Confie em nós, isso só vai ser usado contra terroristas e criminosos. Apenas ignore o fato de que todos os imigrantes ilegais estão misturados com o resto de nós. Então, na prática, eles já estão vigiando todos nós no mesmo grau. Além disso, já vimos os sionistas na mídia chamando a Candice, o Zuckerberg, a mim e muitos outros de agentes estrangeiros do Catar, ou de quem quer que seja. Quanto tempo vai levar até que qualquer um que se manifeste contra o governo de Israel, quanto mais contra o nosso próprio governo, seja rotulado de terrorista e colocado em uma lista? Esse é o dia em que a liberdade morre.
E caso você esteja se perguntando como as pessoas no comando da Palantir se sentem sobre a instrumentalização da tecnologia deles, aqui está Alex Karp, o CEO da Palantir, orgulhoso judeu sionista, respondendo essa pergunta para você. Eu cito: IA não é um brinquedo. É uma arma, disse o CEO Alex Karp. Ela será usada para matar pessoas. E se você está se perguntando sobre Peter Thiel, aqui está ele na Câmara de Debates de Cambridge em maio de 2024, compartilhando um pouco da sua perspectiva sobre o assunto. Então, o que você acha sobre o uso de inteligência artificial, ou Lavender, pelas FDI em identificar alvos do Hamas? E, em segundo lugar, você concorda com Elon Musk de que o declínio populacional é um risco para a humanidade? Olha, eu não, sabe, sem entrar em todos os detalhes profundos, eu não estou por dentro de todos os detalhes do que está acontecendo em Israel, porque meu viés é confiar em Israel. Não cabe a nós questionar tudo. E eu acredito que, de modo geral, as FDI decidem o que querem fazer e que, em linhas gerais, estão certas. E essa é, de certa forma, a perspectiva a qual eu retorno. Quero dizer, parece resumir muito da perspectiva sionista, que eles estão apenas em linhas gerais, certos? E eu só delego a você, talvez devesse praticar esse discurso, Peter, porque sua empresa está ajudando eles a matar civis, quer dizer, terroristas. Então, só trabalhem um pouco mais nessa parte, porque em Gaza já está sendo usado pelo exército para mirar e matar trabalhadores humanitários. Em apenas alguns meses deste conflito, Israel já havia alvejado e matado mais trabalhadores humanitários do que em todas as guerras no resto do mundo nos últimos 30 anos somados, de acordo com a The Nation. Lá em 2013, Edward Snowden revelou como a NSA estava ajudando o governo israelense a monitorar e vigiar palestino-americanos que se comunicavam com parentes em casa. Tenho certeza de que Israel deixou totalmente as famílias deles em paz e nunca usou essa vigilância para retaliação, chantagem ou qualquer outra coisa. Esta é a manifestação moderna do Estado profundo. As agências de inteligência de hoje foram fundadas por advogados corporativos e eles se associaram com seus amigos das corporações para derrubar governos ao redor do mundo e escravizar grandes partes do terceiro mundo. Então, quando precisaram de um pouco mais de força para o trabalho sujo, recorreram ao crime organizado lá na Segunda Guerra Mundial, e desde então, vêm trabalhando juntos. Todas essas alianças são especificamente projetadas para criar uma negação plausível, exatamente como vimos com Epstein. A rede dele era composta quase inteiramente por cidadãos privados apenas fazendo suas próprias coisas. Não importa que vários estavam intimamente ligados às partes mais profundas da inteligência militar israelense. Não importa que ele fosse financiado por um dos mais proeminentes filantropos judeus do mundo. Não importa que todas as suas operações parecessem visar nações ocidentais e beneficiar Israel. Ninguém sequer parece mencionar o fato de que a operação de Epstein coincidiu diretamente com o período do 11 de setembro. E um monte de perguntas sem resposta que foram encobertas por pessoas do nosso próprio governo agindo em nome de alguma outra agenda. Este é o moderno Estado profundo. E é um monstro que cresceu a partir do pós-Segunda Guerra Mundial até corromper praticamente todos os aspectos da vida ocidental hoje. Cada um tem suas próprias teorias sobre quem está por trás disso. Alguns dizem que são os judeus. Outros dizem que é a Illuminati, ou os maçons, ou os jesuítas. E eu não sei quem está no comando. Na verdade, nem me importo tanto assim. Mas eu sei que eles estão em toda parte e em todos os governos, chantageando todo mundo para fazerem o que querem. E a tecnocracia global, onde todos seremos escravos do dinheiro digital e dos sistemas de dívida deles, é o objetivo deles. Nossa melhor arma contra essa tirania é a verdade, uma verdade aberta e honesta. É por isso que a liberdade de expressão é inegociável. É por isso que programas como o da Candice são tão importantes. E é por isso que pensadores livres como você são tão importantes. E é por isso que simplesmente fazer perguntas é tão importante. Enfim, esse foi o nosso programa de hoje. Obrigado por assistir. Por favor, antes de sair, curta o vídeo, inscreva-se no canal da Candice e
Me ajuda muito se você clicar no link na descrição para se inscrever também no meu canal do YouTube, o Ian Carroll Show. Voltaremos na próxima semana com uma história sobre como estão transformando todos nós em servos contratados da elite. Mais atualizações sobre a história da Tiffany e muito, muito mais. Faça algo legal por alguém hoje. Beba um pouco de água e tenha um ótimo final de semana.